Saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, que chegamos à edição de número 163. Então, número 163, a gente deixa isso bem claro, para que caso você esteja assistindo pela primeira vez, primeiramente as nossas boas-vindas, é claro, e também, pela questão de que você pode, é totalmente opcional e não é uma sequência, tá? Ir lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, Educandário Leon Denis, com Szinho no final aí, e assistir a esses outros vídeos, completamente opcional, repito, tá bom? Mas aproveita e já assiste, também as palestras que tem lá, que acontecem toda quarta-feira na casa e depois vão lá para o nosso YouTube, a gravação. Também, gente, o grupo de canto Irmã Benina, que faz um trabalho lindo, maravilhoso através da música. Também estão lá suas apresentações, as aberturas, das palestras e também, gente, outros trabalhos como prece e radiação, mensagens lindíssimas estão lá ao seu dispor, tá bom? Então, não deixe de visitar, não deixe de conhecer, tá? Recadinhos também essenciais, gente. Aguinha, para que seja fluidificada, tá bom? Então, essa aguinha, gente, para fluidificar, ao final aqui dos nossos trabalhos, a gente faz um brinde todo especial e é a ferramenta que também nos auxilia nessa jornada, tá bom? Então, tem aí, pode ser um copinho, pode ser uma garrafa, essa minha canequinha, super tradicional aqui, mas, pode ser aí dentro do que você desejar, tá bom? E eu lembro também, gente, do ruído nosso de cada dia, dos barulhinhos que estão aqui a todo redor, É metalúrgica, é rua passando carro, é cachorro que resolve latir, enfim. São inúmeras as oportunidades da gente perder a concentração, mas isso não deve acontecer. A gente segue firme, juntinho por aqui, mesmo com barulho, tá bom? Então, dito tudo isso, a gente pode começar agora o nosso evangelho. Vamos lá. E eu trago para você aqui mais uma prece retirada de um dos sites que a gente visita. Deus, benfeitor supremo, nós agradecemos a tua presença amorosa e de toda a nossa equipe. Também rogamos, para que seja mais uma reunião repleta de amor, repleta de paz e do teu sublime conhecimento. Inspira-nos para que as nossas palavras e atitudes reflitam a pureza desse evangelho e também que sejamos canais limpos de vossa misericórdia para que dediquemos com amor e boa vontade a tua palavra. Que possamos trabalhar na mesma união de propósitos, lembrando que somos irmãos, aprendizes e servidores, e que assim possamos também continuar com o esclarecimento recebido nessa hora para vencer a todas as imperfeições. Que assim seja. E como de praxe, eu já estou aqui, esperando com a nossa obra para ser lida. Hoje, gente, é o Fonte Viva, tá? E nós vamos lá para o texto de número 25, nos dons do Cristo. Vamos fazer a leitura e, na sequência, é claro, a reflexão. Nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. E isso, gente, vem lá através do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina
ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha da nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos, aliás, de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Gente, não precisaria nem dizer nada, né? Só com essa reflexão do Chico, né, a respeito disso, e quem sou eu, né, para falar o contrário, enfim, né? Mas é essa situação, né, para a gente acalmar o nosso coração, para a gente agir com cautela, né, para a gente agir com firmeza, mas com cautela ao mesmo tempo. Visto que daí apresenta-se até uma coisa, né, uma questão um pouco paradoxal, uma antítese dentro dessas situações, que ao mesmo tempo que nos é pedido, né, e por isso que a gente realmente precisa estudar e precisa entender a cada um desses dizeres, né, gente? Porque a situação de que nós precisamos nos desprender do egoísmo, sim, ela é extremamente necessária, mas não dá para fazer isso sem o autoaperfeiçoamento. E parece realmente contraditório, né? Parece, como assim? Eu tenho que ter cada vez mais procurar o autoaperfeiçoamento, procurar, né, trabalhar essa reforma íntima, esse autoconhecimento, ou seja, ó, eu, mas, né, ao mesmo tempo, não ser egoísta. É porque são coisas diferentes, gente. É aquela situação assim, ó. Nossa, eu gostaria muito, vou dar aqui, né, um exemplo, né? Eu gostaria muito de poder distribuir pão para todas as pessoas. Então eu vou aprender a fazer pão, para que não dependa, né, de ninguém e para que possa fazer isso com maestria da maneira como eu acho correto. Eu vou aprender a fazer esse pão. Eu vou me especializar então para fazer esse pão, mas em prol de doar esse pão, de distribuir esse pão a quem precisa se alimentar. Então vejam como assim, ó, eu estou trabalhando o eu, porque é o que eu consigo trabalhar, gente. E esse talvez seja o nosso grande erro. A gente quer, por exemplo, mudar o outro, a gente quer que o outro realmente, né, faça uma situação adversa, não concorda com aquilo, só que qual é o poder que a gente tem realmente de fazer isso? Aí vem uma situação, né, a questão do exemplo, tá? Mas também, principalmente, né? Você está trabalhando em si mesmo? Você está aí buscando aquilo que você tanto está colocando no outro, você já está buscando e fazendo por si mesmo? Você está fazendo já, né, tudo isso aí? Tem isso, certo? Né? Então, é uma situação que tem esse propósito, né, gente? Sim, você vai trabalhar o eu, mas não é só para obter os resultados para si, mas sim para uma coletividade, mas sim realmente para uma situação, né, da humanidade, onde você vai espalhar, enfim, colocar o bem dentro desse caminho, dentro desse propósito, entendeu? Então é essa a diferença, né? E nós somos feitos, né, gente? Jesus é dito como nosso governador do universo, nós, né, veio aqui como um humano para sentir o que sentimos, né, conforme aí toda a história, toda a situação, tá? Mas a questão, né, gente, é que se a gente se colocar, nossa, mas eu não estou conseguindo, mas eu não estou... Mas o que você está conseguindo? Você está olhando?
né? E porque, como diz ali, né, você às vezes quer começar mudando completamente o planeta, né? Quando você não consegue mudar nem um pouquinho a si mesmo. E uma coisa, sim, depende da outra, é gradativo, é crescente, sem dúvida alguma. Isso precisa ser respeitado, precisa ser trabalhado, né? É como quando a gente diz, né, nessas questões de organização, por exemplo, né, tá, tu não arruma a tua cama e tu vai querer arrumar aí a vida das pessoas. Sabe? Às vezes, obviamente, você é melhor numa coisa do que na outra. Mas, assim, você não consegue, né, organizar. Aí o teu quarto vai querer organizar a casa inteira. Sabe? Comece uma coisa de cada vez e comece, por mais óbvio que pareça ser, do começo, né? Do mínimo. Porque conforme o mínimo vai sendo feito, você vai até mesmo se estimulando, você vai até mesmo criando mais autoestima, criando realmente aí e estímulo, né, para seguir adiante e ver, né, as coisas acontecerem. E para encerrar também, né, a gente tem que lembrar que nós aprendemos com o processo. Não importa o tamanho dele, porque ele vem do tamanho que a gente precisa que ele seja, mas é processo, uma coisa de cada vez e assim por diante, né? É isso, muitas vezes não é a chegada, é o durante, é clichê, mas é puramente real, tá bom? É isso então, minha gente, eu fico por aqui, mas lembrando, se você tem mais coisas a serem ditas, por favor, continue, não desperdice, não pare esse momento não, só por minha causa, de jeito nenhum, tá bom? E agora a gente encerra então com a fluidificação aí das nossas águas. Vamos lá. Espiritualidade amiga, Pai de bondade, encerramos então esse trabalho de hoje pedindo o selamento desses ensinamentos em nosso entendimento e o amparo contra as forças do desânimo e da prova. Que os bons espíritos da cura, os semeadores do bem, estendam suas misericordiosas mãos sobre a água que hoje nós trouxemos e que nela sejam depositados os fluidos restauradores, o bálsamo da paciência e o revigoramento para as lutas cotidianas. Que ao bebê-la possamos absorver não só a pureza do elemento, mas também a força moral e a paz espiritual de que carecemos para a jornada evolutiva, em nome de Jesus. Que assim seja. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela nossa união aqui de propósitos, viu? Nosso Evangelho do Educandário Leon Denis, nessa edição de número 163, fica por aqui, mas em breve estamos de volta aí com um novo vídeo.